Fala-se de uma nova era. Inicia-se uma nova era entre os Estados Unidos e a China, a tal ponto que isso gerou preocupação, mas também gerou. Vejam só, como sabemos qual efeito isso tem na realidade dos negócios, das finanças e nessa realidade, no final isso se traduz em se isso vai se consolidar ou se é falso quando é falso. A gente sempre revisa rapidamente como as finanças estão se movendo, porque no final das contas, finanças são confiança no futuro. Olha, isso não me importa porque eu não invisto, eu também não invisto nisso. São indicadores da saúde de um país ou das finanças para o futuro. Isso não é só para agora, falo das finanças e investimentos feitos. Vejam, imaginem vocês que te vendem o que for, vamos dizer esse controlezinho que eu tenho aqui, não te vendem aqui e te dizem 1.000 pesos pelo controle. Caramba, 1.000 pesos. Muito caro isso, tipo, ou 1.000 ou 100 dólares. 100 dólares para colocar em dólar. Como? 100 dólares? Se for só esse controle, ele tem capacidade de, não sei, tem inteligência artificial e você vai conectar todo o seu rosto. Eles vendem o controle como se fosse incrível. Dizem que esse controle não será mais feito por algum motivo. No futuro, esse controle vai valer 300 dólares. Então você pagaria porque tem confiança de que vai valer mais. Teria que ter confiança absoluta porque está investindo uma grana, isso é muito caro. A mesma coisa acontece com esses investimentos que as pessoas fazem. Elas não investem só por investir. Sim, investe para tirar dinheiro amanhã e ter um pouquinho desse dinheiro amanhã. Mas a maioria dos investidores investe pensando em 10, 15, 20 anos. Então, quando você investe em algo que está no preço máximo da sua história, você está dizendo algo positivo. Eles estão olhando para isso no futuro. E isso é o interessante. É isso que há de valioso em entender, mesmo que seja só um pouquinho sobre finanças. Não, é investidor, pois você olha para o futuro e como as coisas vão acontecer. Se há desconfiança, se não na realidade, muitas das notícias que são ditas são exatamente o oposto do que estão dizendo. Posso provar isso com as finanças. Por isso é importante saber disso. Então eu poderia dizer que não é horrível, como muitos agora, que estão por aí divulgando. Não, o que está acontecendo é que enquanto o BRICS está avançando, e não inventam coisas, alucinam coisas, ou têm ali suas narrativas compradas. Mas na realidade, o que você vai ver é, para que diabos serve investir 100, 200 bilhões de dólares? Se pensar que esse dinheiro vai valer a metade amanhã, ninguém faria isso. Eles pensam, esse dinheiro que eu coloquei ali amanhã, não, amanhã em 1, 2, 3 ou 5 anos valerá o dobro. Por isso coloco ali, caso contrário não colocaria, preciso ter certeza absoluta. Eles têm informação privilegiada, têm conexões por todos os lados, para poder garantir que isso vai valer mais. Olhem como está o SP500 neste momento. Só com isso já temos uma ideia de como está a situação. Esse é agora o SP500 em seu máximo histórico. Hoje chegou a 4.500. Desculpe, 7.500, esse preço nunca existiu antes na história. É a primeira vez que se alcança esse preço. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Estão todas lá, todas as que você imaginar, todas as famosas e não só dos Estados Unidos. Tem que lembrar que empresas chinesas também estão lá. Ou seja, quando dizem que são empresas dos Estados Unidos, não, bom, mas nem todas são americanas. Muitas delas são empresas chinesas, que têm investimento chinês, mas muito forte. Então, dizem as 500 empresas mais importantes dos Estados Unidos, porque elas operam ou têm sua sede nos Estados Unidos e estão registradas para poder vender e comprar ações. São públicas, ou seja, você pode, bom, não você, mas uma pessoa que mora nos Estados Unidos, inclusive, pode também sendo estrangeiro. Mas há certas regras, mas digamos que você tem que estar lá, né? Você pode comprar, bom, através de um fundo, isso é possível, mas enfim, é outro assunto, mas você pode comprar ações. Ou seja, você pode ser um pouquinho dono da Apple, né, de todas essas marcas, mas também de marcas chinesas que operam nos Estados Unidos e que têm sua função. Bem, com a sua abertura ao público lá e para que elas estejam lá. Sim, ou seja, para que uma empresa estrangeira ou americana
esteja lá, você tem que passar por uma série de revisões. legales Que a empresa seja real, que não seja pirata, que não seja americana lá. E se te aceitarem, então você entra. Então os que estão lá porque passaram por isso. Sim, ou seja, uma empresa estrangeira ou americana é bem difícil. Por quê? Pois a concorrência disse, ei, espera aí. É assim, ele está trapaceando. Você precisa passar por várias revisões. Você pode trapacear e não duvido que existam trapaçazinhas em coisinhas pequenas, mas no geral. Que empresa estrangeira americana que sob as regras das empresas e dos negócios, seria nesse sentido? Ou é que para mim não parece ética, pois possivelmente muitas delas não sejam, mas estão funcionando sob certas regras dos Estados Unidos. Digo até aí. Então, o fato do SP500 estar nesse ponto é basicamente o que te mostra que a nova era começou. Quer dizer, na verdade, eu não sei se isso é bom. Sinceramente, não estou dizendo, que bom para os Estados Unidos, que bom para a China. Não, eu não sei como. Quem diz que é estrangeira ou americana está enganado, né? Não dá para saber se isso é bom ou ruim. Isso o tempo vai dizer em 10 anos, ou em 15 anos, a menos que você tenha uma bola de cristal. O que eu posso te dizer é que é uma nova era de verdade, né? Que vai trazer desafios, que vai trazer problemas, que vai trazer coisas positivas também. Essa é a realidade. E acima de tudo, a parte mais interessante e que o Putin não gosta é que isso vai trazer o seguinte. Ou seja, isso é o que o Yin e o Yang vão trazer, digamos assim, mas é isso que trará para CH. Estrangeira ou americana, que pela posição do Putin é a pior que ele já teve em sua história, mas de longe. Ojo con lo que Ou seja, pensando no futuro. Não quero ficar paranoico, mas é bom ficar atento para evitar situações estranhas. ¿cómo le dicen? Que de repente aconteça algo demais. Isso que acabei de dizer agora, porque se acontecer, tem relação com Rússia ou americanos? Es porque Revisões. Essa reunião não agradou a eles, eles estão se opondo a isso, né? Ou seja, porque são novas forças no final que vão operar e que vão se reforçar, que vão se solidificar e que outras forças alheias ao sistema mundial ficam de fora. Ou seja, se quiserem criar novos sistemas, eles podem existir. O Brexit, por exemplo, pode ocorrer sob as regras do sistema mundial, ou seja, você vai estrangeira americana, ou seja, uma das coisas que o Brexit mais compra é dólar, por sinal. E só te vendem a ideia de que é anti-dólar. Ou americana, marketing, na realidade, onde é conveniente para você é onde você deve estar. Rodada de liquidez dá mais, não importa se é doação, isso não importa, são muitas pessoas. Vão na onda desse assunto. Não se preocupe com a liquidez, se não tiver liquidez, não saia correndo daí só por causa de uma revisão. Moedas que de repente caem e falta liquidez, não tem dinheiro, não são reais, né? É real, seja empresa estrangeira ou americana. O do Peru foi muito bem, o mexicano foi muito bem, por sinal que por causa de bilhões de dólares de investidores do mundo todo, isso tem sido uma excelente opção. E isso não vem só da superfície, é que é de Moreno, não é só de Moreno. Isso é um assunto que já acontece há décadas. Há décadas acontecendo, de investir, digo só, até dar uma olhada nos amigos que não são daqui, do México. Se vierem de férias, peçam ao Uber ou táxi para me dar uma volta ali. Pelas zonas industriais de Querétaro, do centro do México, da cidade do México, daqui de Monterrey, as zonas dos homens industriais. E aí você vai, quilômetros e quilômetros e quilômetros, seja estrangeira ou americana, por causa de uma das inspeções. O que são empresas, fábricas e produção de todo tipo, né? Sim, ou seja, as zonas industriais se expandiram muito, né? Por isso também, de repente, a água americana, pois é, porque está se produzindo muito. Que de revisões, dá muita força para as moedas. Tudo isso é liquidez. Quanto posso investir ou movimentar? Você pode movimentar quanto quiser, até valores altos, com solidez. Ou seja, já foi ganhando força apesar das crises. E isso, olha, digo, né, o peso agora está em 17,22. Tem se mantido forte.
E isso que o dólar se fortaleceu muito sempre que há guerras, e principalmente no petróleo, o dólar se fortalece, vai para cima. Pues, Pois o peso não foi mal. Ou seja, digo, agora sim, isso é uma que empresa estrangeira americana que faz revisões. Porque todos querem ver como se fosse o partido tal, mas não, isso não é questão de partidos, é um tema que vai muito além disso. O quanto um país é realmente produtivo, o quanto realmente produz e consome, está de novo em 7.500 que chegou nessa parte. Esse é o novo teto do SP500. 7.500. Goste ou não goste. Esta é uma empresa americana, da China, dos Estados Unidos. E digo primeiro, a China, sinceramente, é quem se posiciona como país sólido, seja... Que empresa americana faz revisões? Sim, ou para uma empresa americana de revisões. Europa. Fica isolada, veja só. Ou seja, os Estados Unidos, mas no final vai ter que ficar com os dois, né? Ou seja, vai ter que... Então só vai apoiar o que for. Não fica como uma força. Além disso, no que possa fazer diferença, não. A China apostou, quer dizer, Trump apostou na China. E veja como ele se dá com a Europa. Do Dell agora, americana. Ou seja, acredito que este é o pior momento para a Europa e Estados Unidos. E eu vejo isso com muitos comunicadores que eram super pró-Estados Unidos, super pró-Trump. Agora eles estão bem irritados, que são europeus, também irritados, e agora só ficam criticando e criticando o Trump. Está certo, pois ele tem muitos pontos criticáveis. Acho engraçado porque digo, você não era super pró-Trump? Ou americanos, porque estão bravos, porque ele tem batido neles direto e tem batido feio? Na verdade é por isso, mas enfim, foi assim que ele fez e continua fazendo assim. Ou seja, isso não mudou. Onde mudou foi com a China, com a China. Com a China ele fala todo mansinho, de verdade, bem suave, e diz coisas bonitas e assim vai. Seja empresa estrangeira ou americana. Vamos para outros assuntos porque acho que tem muitos para conversar, mas estão sendo feitos acordos que estão passando por revisões. E aqui eu disse para vocês há pouco quem foi o primeiro de quem eu ouvi isso e com quem eu concordei, que é o Ramon. Alberto Garza é o nome dele, é um jornalista muito experiente, com muitos e muitos anos de carreira e está muito envolvido com o tema internacional. Ele tem boas conexões lá em Washington e coisas assim. Então ele disse isso bem no começo. Trump quer negociar com a China e fazer negócios com ela. Segundo fonte estrangeira, ele afirmou isso após uma das revisões. Correto? Esse comentário também pode ser dito, e não é a primeira vez que ele acerta as coisas. Digo acertar só para dizer, porque é uma análise que vai além de simplesmente acertar. Ou americana, e já dava para ver esse assunto chegando, e olha, amanhã ou depois de amanhã eles vão estar de novo se xingando. Ou seja, não pensem que vai ser assim o tempo todo. Bonito, não. Xi Jinping vai falar coisas aqui muito, muito fortes, de revisões. bien. Ou seja, pode ser que de repente passe pela cabeça de Xi Jinping do nada invadir Taiwan. A americana que por uma de... Avanzando, ¿no? Avanzando bien. Y hay nada más antes de irnos a otro tema. Chéquense esto, miren. Há um relatório, confira se puder, no The Wall Street Journal. Uma análise dessas análises, me diga, os editoriais de reflexão, mas com dados muito bonitos, muito interessantes, porque você entende a importância de Taiwan. Todo esse assunto é graças, ou seja, tudo o que está acontecendo é porque Taiwan, insisto, que é estrangeira americana. Que por uma das revisões, afirma que Taiwan é a chave para o futuro da inteligência artificial. E é aí que vai estar a boa negociação, vai ser essa. Se não chegarem a um acordo sobre esse assunto, ou a americana aí, e Estados Unidos e China vão voltar a se confrontar fortemente.
Eu acho que eles vão negociar, mas pode ser que não negociem. Digo, está aí a questão de uma das revisões. Seja por uma estrangeira ou aí serão revisões. Americana esteja aí revisões. Americana revisões. Seja empresa estrangeira ou americana, a evolução das inteligências artificiais na China está tão rápida que isso limita as outras. Eles estimam um atraso de cerca de 8 meses, com os Estados Unidos liderando em inteligência artificial nesse período. Esse é o consenso mundial sobre qual é a diferença entre o avanço dos Estados Unidos e o avanço da China. 8 meses. Essa é a distância. Agora não se trata mais de anos ou décadas como antes. 8 meses. Ou seja, se, por exemplo, os Estados Unidos não se esforçarem agora e não fizerem muitos avanços nesses próximos 8 meses, a China já vai estar no mesmo nível dos Estados Unidos, e talvez até mais. Por que há esse limite de 8 meses? Por quê? Mesmo sendo muito eficientes e criativos. É por uma única razão, porque os Estados Unidos limitaram os chips para eles. Ou seja, disseram que a Nvidia só pode vender para eles chips dos bons, dos top, mas só um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Porque se você liberar todos os chips potentes, eles aceleram e te ultrapassam com facilidade. Então, os Estados Unidos restringiram isso à China, tornando a negociação interessante. O argumento que está sendo apresentado agora é que o salto tecnológico e estratégico dos Estados Unidos em relação ao tema dos chips é graças a Taiwan. Ou seja, sem Taiwan, os Estados Unidos não poderiam estar no nível em que estão, que agora se considera, e esse é o consenso, insisto, inclusive europeu e asiático, o nível de IA dos Estados Unidos é o mais alto, é o máximo atualmente. Em segundo lugar está a China, e depois já se divide entre outros países como Japão, etc, etc, sim, mas aí estão os primeiros lugares. E por que os Estados Unidos estão em primeiro lugar? Muito simples, porque tem o controle das ideias, dos chips, e tem amizade com Taiwan. Então esse é o consenso. Essa é a razão principal. Existem outras razões, certas universidades e o que mais você quiser, mas essa é a razão básica. Isso é tão importante que o Departamento de Estado está envolvido nisso. Não duvido que até os serviços de inteligência estejam envolvidos. Esse assunto é realmente interessante. Vamos para outros pontos também importantes. Olhem para esse assunto também. Já que estamos nesses assuntos, Donald Trump afirmou que a China comprou ou vai comprar 200 aviões. Esse é o maior anúncio. Uma compra da Boeing de 200 aviões, estamos falando de bilhões de dólares. Mas não é só isso. Não é que eles compram aviões e pronto. É que essas compras de aviões vêm também com certas garantias. Que garantias? Qual é a garantia? A garantia é que você vai me comprar pelos próximos 40 ou 50 anos, pois esses aviões duram muito. Você vai continuar comprando peças de mim por décadas, porque a manutenção é muito rigorosa. E não é só isso. É comprar peças, é ter engenheiros, é ter gente dos Estados Unidos ou da empresa indo e vindo para a China. Então, existe uma relação enorme aí. A China tem feito bem há anos em ter seus próprios aviões, em construir, ou seja, ela faz isso, mas ainda não tem tudo perfeitamente estabelecido. E isso tem aumentado. Ou seja, se um dia a Boeing fechar para eles, eles também não ficam na mão, vão ter aviões, e eles também constroem aviões que já até vendem em nível internacional. Mas para mim é um símbolo muito interessante que eles também comprem aviões da Boeing, porque é um símbolo de que confiam em você no longo prazo. Ambos os lados, né? Ou seja, ambos os lados dizendo, eu confio que você não vai ficar me impondo sanções. E confio que vamos ter uma boa relação. Essa é uma das maiores provas de confiança que pode existir agora. Comprar aviões do outro país. Sim, e ainda mais nessa quantidade. 200 aviões é uma compra grande. Vamos aos detalhes, né? Segundo o que foi reportado na China, concordaram em comprar 200 aviões da Boeing. Segundo o que diz o presidente dos Estados Unidos, Sean Hannity da Fox News, ele teria dito ou teria tirado o trecho dessa entrevista
em que fala sobre esse assunto. Agora lembrem-se e não esqueçam. Pois é, estamos na era das verdades e das mentiras, então vou ver se isso se confirma. Aí está a minha opinião. Já disse a vocês o que eu acho que é, porque isso é tão importante. Se dizem que era mentira porque Trump também mente muito, então dissemos. Esqueçam, eles não confiam de verdade uns nos outros. Essa confiança não é tão real. Porque eu acho que é real até agora, pelo que falei do SP500. Se o SP500 está altíssimo, é porque existe uma confiança em tudo o que está acontecendo. O fato do SP500 estar nesse nível é porque há uma confiança de que isso está ou vai trazer muitos negócios. E quando você vê hoje que dizem que são comunistas, então me diga de onde, quer dizer, porque sim, ou que tem um governo comunista e que tem muitas coisas muito negativas, e claramente. Mas a realidade prática não é assim. A realidade prática, digo, é um dos únicos. Países do mundo que têm um parque da Disney, ou seja, Japão, França, China e Estados Unidos Disney. Não, onde está? Só nesses 4 países, em nenhum outro, não na Inglaterra, nem na Coreia do Sul, nem no México, né? Ou seja, não. Onde eles estão? McDonald's, o que você quiser. Está cheio de coisas de lojas americanas, mas também nos Estados Unidos está cheio de lojas chinesas. E no México e em todo lugar. Então isso faz com que você se modernize. Não dá para bancar o maluco com um país quando milhões dependem dele. Cerca de 70% do que o Walmart vende é da China. Quer dizer, o Walmart é o ícone de empresa americana, mas a maioria do que vende, e quem já comprou lá sabe, costuma ser uma loja que tem de tudo, né? Liquidificadores, essas coisas. E muito disso que é produzido, de onde vem? Da China. Ah, um vaso de planta. Feito na China. Feito pode ser na Malásia, pode ser em Taiwan também, mas muito é na China. Uns 70% mais ou menos é na China. No Walmart eles compram na Ásia e vendem nas Américas. É isso que eles fazem basicamente, né? E quando compram de você, pagam muito pouco. E aqui ninguém quer produzir tão barato quanto os chineses, os malaios e os vietnamitas. Eles produzem absurdamente barato. Também, em que condições trabalham os funcionários? Bem ruins, né? Eles têm essa mentalidade de trabalho absoluto, só trabalho e pouco bem-estar, diferente dos alemães, né? Que saem às 4 da tarde, vão para a academia, vão passear, têm atividades de lazer. E nesses países é só trabalho, desde de manhã até a noite, dormir, trabalho de manhã, à noite e assim por diante. Ou seja, esse é o novo. Essa é a crítica que sempre fazem, mas enfim, o ponto é que é lá que se produz. Nessas coisas, né? Bom, então vamos para outro ponto, só isso. Antes de irmos para qualquer outra coisa, o Irã está começando a permitir que navios chineses, já que estamos falando disso, passem pelo Estreito de Hormuz. Eles negociam como abrir o estreito, mas para a China isso já aconteceu. Pode parecer ruim, mas para a China o estreito já foi aberto. Desculpa, é que desde que isso me veio à cabeça, que parece uma piada de duplo sentido, então, agora. Isso parece muito ruim, mas enfim, o estreito foi aberto para eles, né? Assim mesmo, desse jeito. E com isso, então, a China vai poder transportar a quantidade de petróleo que quiser. Agora, a questão é, o estreito foi aberto só para o petróleo iraniano ou também foi aberto para todos os outros países? Se for só para o Irã, será muito limitado. Para a China, é conveniente que todo o estreito esteja aberto para escoar o petróleo. Do Bahrein, do Catar, do Kuwait, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, o que você quiser, ou seja, o gás, o que for de todos esses países. Então, você precisa aqui. Se não for o favor completo, não faz sentido. Segundo informações divulgadas por agências semi-oficiais como a Fars, que foram repercutidas por meios de comunicação internacionais, foi apontado que Teherã estaria usando a relação com a China para tentar mudar um pouco a crise energética que está vivendo. E não ter toda essa pressão que está sofrendo do mundo, dizendo Irã, já abre o estreito, e os europeus cada vez mais em uma aliança maior de 40 países se aproximando de lá para realizar operações militares. Segundo eles dizem, os europeus dizem europeus e Oceania, ou seja, porque a Austrália também já vai enviar militares para lá.
Eles estão entrando em acordo para operar e abrir o Estreito de Hormuz de qualquer jeito, e com militares lá. Já é uma operação. Militar global acima de 5 países já é considerado global. Bom, são 40 países, então isso é uma guerra global, né? Ou seja, nesse sentido, se eles já estão operando, né? Agora ainda está em aberto, né? Vamos aos comentários. Como vocês têm passado? Como vocês estão? Temos uma pendência porque isso não estava realmente planejado, mas pela natureza da informação, pela situação que está acontecendo e por tudo isso, precisamos comentar sobre isso definitivamente. Está se vivendo uma situação muito grave em Cuba. Vamos conversar sobre isso em alguns minutos e entraremos ao vivo de lá. Insisto que não está planejado. No segundo, percebemos que a situação piorou e passamos por isso. Precisamos conversar. Sobre isso, temos que fazer uma live e conversar de uma vez, já que estamos nesse assunto. Bom, talvez tenha sido a tempestade mais estranha, mais esquisita que eu vi nos meus últimos anos. Nos meus últimos anos mesmo. Porque, olha, de repente, uma tempestade pode te causar problemas com os raios. O que essa tempestade gerou na Índia é extraordinário. Algo estranho aconteceu, sinceramente, que vai precisar ser estudado. Mas o número de mortes por raios e outras causas é enorme. Está realmente assustador. Vamos agora conversar sobre isso, sobre a rebelião, basicamente, que está começando em Cuba. Mas antes, evidentemente, vamos aqui cumprimentar a comunidade. Muito obrigado a Cíntia e ao Eliseu. Estou vendo o chat da transmissão passada, mas mando um grande abraço para eles. Vamos para o chat atualizado, certo? Então vamos logo, né? Um grande abraço para a comunidade que está nos assistindo depois também, né? Obviamente. E se quiser nos apoiar com uma gorjeta aqui no canal, será muito apreciado. Sinceramente, é um canal independente, mas essa gorjeta, por assim dizer, é muito apreciada. Sinceramente, né? Então, bom, agradeço muito a todos que fazem esse esforço. E bom, aqui também nós fazemos esse esforço todos os dias, reportando o que acontece em tempo real. Vamos reagindo, comentando o que acontece. Obrigado por estarem aqui. Um grande abraço, Eliseu. Como você tem estado, Evaristo? Como você tem estado, Francisco Arce? Como você está? Diz, foi permitido o acesso à China por causa do estresse. Depende de como você fala, como você diz isso. Sem que soe mal, né? Sem que soe como uma piada, né? Saudações, diz Irovechera. Parabéns, são ótimos. Muito obrigado pelo comentário. Um grande abraço. Como você está? De onde nos visita? Eliseu, como você tem estado? Muito bom. E com Render, como você tem estado? Diz, a negociação esteve prestes a ser fechada. Diz, MT, saudações. Como você está, Alfredo? A reunião entre México e Estados Unidos está próxima. Tomara que aconteça. Por isso, né, o crime organizado está muito em pauta atualmente. Estão pressionando com essa história do Roche. O que eu digo, são figuras, esse Roche, pessoal. Há muitos políticos de vários partidos que são impresentáveis e não deveriam estar na política. Que realmente deveria haver um certo bom senso dentro dos partidos para dizer, olha, esses caras são impresentáveis. Por que você coloca eles? E o mais louco é que você coloca eles e depois eles colocam os sucessores como se fossem reis, né? E assim vai indo numa lista de políticos cada vez de nível mais baixo, né? Então, sabe, isso é realmente preocupante. Repito, não é questão de partidos, mas um problema endêmico e grave no México, né? Também há figuras em todos os partidos que estão alheias a isso e que de verdade têm boas intenções. Tive a sorte de ter bons amigos em todos os partidos. E eu, sinceramente, pergunto, quem são os valiosos aqui? Ou seja, quem são as pessoas que você realmente nunca viu desse jeito? E ele me diz, sim, existem pessoas assim, né? Sim, há pessoas muito valiosas nos partidos, né? Ou seja, não queremos de repente ver só o lado negativo. Não é assim, né? Ou seja, também existem coisas positivas e, como em todo lugar, infelizmente, às vezes as circunstâncias fazem com que floresçam, cresçam e prosperem os piores, né? Aqueles que têm mais coisa errada para esconder, aqueles que... Então temos um problema aí nesse sentido, né?
Muitos deles prosperaram por causa dessas conexões com coisas ocultas, digamos assim, né? Muchísimas gracias, Yandy Quintanilla. Muito obrigado. E apenas 30% tem eletricidade em Cuba neste momento, diz Yandy. Que comentário forte. E é para lá que vamos. Vamos falar sobre o que está acontecendo em Cuba. Tá pesado. Tá pesado. Vamos aos detalhes, então a gente se vê lá, né? Vamos para lá.